Pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal e a gente está fazendo aquele esforço de sempre, né? Para que pelo menos uma vez por semana a gente tenha um vídeo, né? Com temas que atendam aos nossos inscritos, né? Galera que está acompanhando aí o nosso canal. Eu recebi algumas propostas temáticas nos comentários e a gente vai, na medida do possível, tentar levar esse papo com vocês, essa terapia coletiva. Hoje estou aqui mais uma vez na minha sala de estudo, onde eu costumo estar todos os dias, né? Aprendendo coisas novas, aprendendo coisas diferentes, né? Estudar sempre é bom, ler é muito bom. Eu sempre digo e tenho dito àqueles que me indagam qual é a melhor maneira de criar o hábito da leitura. Infelizmente não se encontrou uma fórmula mágica. Ler é lendo, o hábito se cria com a repetição. Comece lendo aqueles livros de 20 páginas, de 40 páginas, de 100 páginas, de 150, daqui a pouco você está lendo isso aqui, né, que atualmente estou com ele, que tem aqui, deixa eu ver aqui, 533 páginas. Com o tempo você vai se adaptar. Mas, gente, o tema que eu queria tratar hoje, a pedido até também de um dos inscritos do nosso canal, era a ansiedade. Como enfrentar o mal do século. Esse livro, a propósito, é do Augusto Cury, um escritor brasileiro bastante conhecido, né? Palestrante internacional. Aqui eu não quero fazer propaganda desse livro dele, tem livros para ansiedade, aí você encontra às carradas e aos milhares, né? Com diversas abordagens. As pessoas estão cada dia mais ansiosas, e quando eu digo as pessoas, eu digo eu, você, todos nós. Muito dificilmente a gente encontra uma pessoa que não esteja ansiosa, principalmente diante desse quadro de profunda instabilidade que nós estamos passando, em especial no nosso país, com todo esse conjunto de transformações. E além do mais, não se pode esquecer que ainda há esse desemprego terrível de 13 milhões de brasileiros, de mais de 13 milhões de brasileiros. Não se pode olvidar que hoje mais de 30 milhões de brasileiros estão na informalidade, sem ter uma carteira assinada. Não se pode esquecer também o nível de violência que afeta hoje o Brasil. São mais de 50 mil mortes anuais. Então, todos esses números, amigos, sem dúvida, eleva o nível de ansiedade. Ansiedade pelas incertezas, ansiedade pela violência, ansiedade por ver prosperar a corrupção, a ladruagem, a pilantragem. Então, tudo isso, de fato, nos leva a um momento extremamente sensível, que não há como não nos atormentar, não há como ficar diante disso de uma forma inercial. E o Cury trata disso com muita maestria em diversos livros, né, sobre a questão dessa ansiedade. Ou seja, como é difícil lidar com situações que nos são tão próximas. Mas, de fato, eu queria aqui abordar que é preciso que a gente supere esse estado de ansiedade, porque ao tempo em que ele nos dá uma mexida no sentido da gente se movimentar, para a maioria a ansiedade gera imobilidade. São aquelas pessoas que deixaram de procurar emprego porque não acreditam mais que vão encontrar. São as pessoas que deixaram de estudar porque acham que está numa idade superior, que não pode mais fazer um concurso, não pode fazer mais um vestibular, não pode mais sentar numa cadeira para fazer um curso acadêmico. Então são pessoas que de fato se deixaram vencer, né, pelos seus próprios limites, pelas suas crenças limitantes. Então, um dos grandes pontos, eu diria um dos mais importantes para a gente vencer esse estado inercial, que é o estado onde a gente fica preso, paralisado, é a gente aprender e compreender que não há limite para o humano, que nós somos capazes de muito mais além do que a gente imagina, que a idade, ela não limita a nossa capacidade. A idade não limita a nossa percepção, a idade não limita absolutamente o nosso desejo e a nossa vontade. Você pode ter até algumas limitações físicas, de saúde, mas isso não deva servir de obstáculo para você atingir seus sonhos. Como também as limitações econômicas, elas também não vão lhe tirar também a oportunidade de ter os seus sonhos. Um ponto que é fundamental para a gente tratar com ansiedade é exatamente diminuir expectativas que não nos trazem aquilo que é de mais fundamental para a vida da gente, que é um estado de felicidade.
Então, muitas vezes você quer ter o emprego, você quer ter o melhor carro, você quer ser notabilizado profissionalmente, e quando aquilo não acontece, você se frustra. Eu sempre tenho dito que o melhor antídoto contra a ansiedade, para eu que sou um cristão, para um homem de fé, é primeiramente ter Deus no coração. A gente saber que Deus não está aqui como num passe de mágica para nos tirar a dor e todos os nossos sofrimentos. Nunca Ele nos prometeu isso. Mas Ele não está, cada vez mais Ele está presente conosco para nos ajudar nessa travessia, né? Quando tiver esses mares aí tormentosos, nós vamos ter uma mão para segurar. Então, o remédio ímpar para a ansiedade é a oração. E o segundo é a superação pela ação. Ou seja, nós vamos ter que sempre superar aquele estado de inércia a que nós nos submetemos através das nossas crenças limitantes. É se atirar nesse abismo do desconhecido. É saber que você pode ir muito mais além. Mas para isso você precisa superar um fato fundamental, que é a zona de conforto, que é aquela que nos deixa paralisado, totalmente paradão, né? E ela nos convoca a ficar sempre assim, no estado de inércia. Então supere a zona de conforto e acredite na sua capacidade de atravessar as adversidades, porque você tem potencial para isso. Um outro ponto que eu queria destacar é que uma das formas de se viver bem é a ideia central do minimalismo, que é um movimento que os americanos têm desenvolvido através de estudos teóricos e também de uma experiência prática, que é a percepção de uma vida mais simples, com mais simplicidade. E que muitas vezes essa ansiedade louca, essa fome desmesurada de ter mais poder, de ter mais dinheiro, e para isso a gente se autodestrói. Quantos empresários passam a vida inteira tentando aumentar o seu patrimônio e o pior, a grande maioria nem sequer aproveitam deste patrimônio. Quantas pessoas cometem a corrupção, assaltos, roubos, para ter esse status quo social de andar com um carro novo, um carro importado. É essa diminuição do tamanho do que representa a vida e a dimensão da sua própria importância é que faz com que muitas vezes a gente entre naquele ciclo vicioso. Então, o minimalismo é a nossa capacidade de dar simplicidade àquilo que nós queremos. Será que eu preciso ter um carro importado de 200 mil reais para me locomover, quando um carro de 75, de 45, 55 anda do mesmo jeito, as rodas não se encontram, tem ar-condicionado? Então, o que me faz, de repente, querer o melhor celular, um celular de 5.500 reais, quando eu posso ter um de 800, 900 mil? Essas indagações podem parecer pouco significativas, mas elas vão dizer tudo, porque à medida que você se compromete, o seu orçamento, a sua vida com o consumo desenfreado, entrando nesse modismo do capitalismo, você se endivida, você deixa de ter uma poupança para emergência, para suas necessidades, e você passa a viver a vida em torno do crediário, em torno do cartão de crédito, com as dores de cabeça se avolumando, a relação familiar se destruindo, porque as contas estão chegando. E tudo isso em função de um consumo, na maioria das vezes desnecessário, porque você pode viver muito bem com muito menos e poder aproveitar a vida de uma forma muito mais serena e mais tranquila, colocar sua cabeça no travesseiro, sem nenhum galego na porta, sem ninguém ligando aquele telefone chato de cobrança, né? Sem o oficial de justiça bater na sua porta para uma audiência no fórum. Por que trocar a serenidade, a tranquilidade? Então esse é um dos pontos fundamentais também para driblar a ansiedade. Eu sempre tenho dito que muitos dos sofrimentos humanos são inevitáveis. As doenças congênitas, as doenças sorrateiras que aparecem de repente. Mas a grande maioria dos sofrimentos é evitável. Basta que você tenha serenidade no equilíbrio com que você lida com a alimentação. Você fazer as suas atividades físicas para manter um corpo mais saudável.
saber comprar o que é essencial, não é o que é mais caro, né? Evitar os modismos, perceber que o que há de verdadeiro importante para você é o que você é, não o que você tem. Isso não vai lhe trazer melhor. Os grandes nomes, as mentes mais iluminadas da humanidade, nenhuma foram detentores do poder econômico e hoje se imortalizaram, né? Quem não já ouviu falar de Mahatma Gandhi, de Albert Einstein, de Karl Marx, né? Quem não viu falar de Madre Teresa de Calcutá? Todos eles se despiram de qualquer interesse econômico, mas escreveram nos anais da história algo indelével. Quem não ouviu falar do nosso Deus, feito homem em Cristo? Todos esses grandes homens e o nosso Deus, eles demonstraram inequivocamente que o que faz a gente impactar a nossa vida na sociedade é aquilo que nós fazemos como pessoas humanas, não aquilo que nós possuímos. E o que é mais dramático, já chegando ao final desse vídeo, é que na verdade nós não possuímos as coisas, nós somos possuídos por elas, porque as pessoas estão ficando cada vez mais refém dos seus desejos. Então, livrar-se da ansiedade é ter uma educação financeira, é saber gastar, é saber guardar, é fazer 1001 perguntas antes de consumir o que não é necessário. Livrar-se da ansiedade é sair da zona de conforto, se preparar para um concurso público, se preparar para uma rotina de estudo. Na sua vida profissional, onde você está trabalhando, sempre procurar se atualizar, saber que pode-se sempre andar 1 metro a mais. Não se vai ter um bom resultado quando se repete as mesmas coisas sempre. Livrar-se da ansiedade é você construir um relacionamento mais saudável, familiar, é deixar de ter razão para ser feliz, é procurar entender o outro, compreender o outro na dimensão do que ele é, não projetar as coisas, não entender e perceber, não conceber uma falsa ideia de que seu esposo, a sua esposa, seu namorado vão ser da forma como você pensa que ele, ou aliás, como você quer que ele seja. Não é assim que as coisas funcionam. Ele vai ser o que ele é. Agora, se eu tenho capacidade de me adaptar e me adequar a tudo isso, tudo bem. Então são essas perguntas que a gente faz para a vida, para tornar a vida melhor. São essas adaptações. A vida é um planejamento. As pessoas querem ligar o piloto automático e sair aí desesperadamente. Não funciona assim. Se você quer ter uma vida mais serena e mais tranquila, você vai ter que se organizar melhor. Você vai ter que saber o que vai consumir. Você vai ter que saber o que esse consumo que você está tendo agora pode lhe comprometer no futuro, né? É mais ou menos aquele livro do Edward Chinetti, O Valor do Amanhã, né? Se você está tendo uma prudência hoje, é para amanhã poder desfrutar disso. Então todas essas questões nos ajudam a livrar da ansiedade, unido a um sentimento de espiritualidade profundo, unido a um sentimento de minimalismo, diminuir essas cargas. Quantas vezes na nossa casa nós estamos empanturrados de coisas que sequer utilizamos? São 30 pares de sapato para 2 pés só. Tantas roupas que as pessoas não conseguem nem utilizar, né? É tanta coisa, tanto penduricalho. Para que isso? Isso gera inquietação. Então, esse ponto, gente, é fundamental. Nós estamos medicamentalizando cada vez mais a nossa dor e não querendo entender que a dor é algo inerente ao próprio homem. As pessoas têm medo de se frustrar, de se sentirem frustradas, então consumem para consumir, para consumir, para consumir, para consumir, para consumir. É essa revisão que você deve fazer na sua vida, que eu devo fazer na minha, que nós devemos fazer para tornar a nossa vida muito melhor. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês não encontrar respostas, mas assim encontrar perguntas, para que você possa questionar a sua vida e nessas perguntas você se colocar e dizer: como eu tenho levado a minha vida? Será que eu tenho levado a minha vida ou tenho feito a minha vida de fato uma construção interessante? Como eu tenho lidado com a minha família, com o meu trabalho, com os meus negócios? Como eu tenho lidado com os meus estudos, com o meu lazer? O lazer também é muito importante, né? Como tenho sido prudencial? Então são suas escolhas que de fato vão dizer lá na frente se você
vai ser feliz ou não vai ser feliz, se você vai construir uma história edificante que vai impactar outras pessoas. São as nossas escolhas. Então há tempo para você fazer novas escolhas, há tempo para você reconstruir a sua vida. Espero que essa conversa tenha sido agradável. Se inscreva no canal, compartilhe e com certeza na próxima semana a gente tem mais um vídeo. Um abraço a todos e até o próximo.